Questão de número 38. Pessoal, para falar dessa questão, ela traz uma explicação sobre o que é carga nuclear efetiva e efeito de blindagem. Tá? Então, eu vou explicar isso antes de explicar a questão, apesar de que a questão já traz um texto explicando o que é isso. Tá? Mas vamos lá. Bom, imagina então que nós temos aqui o núcleo de um átomo com seus prótons, tá? E aqui eu tenho elétron girando ao redor desse núcleo. Perfeito? Esse elétron que está girando ao redor do núcleo não tem nenhum impedimento da ação do núcleo sobre o elétron. Perfeito? Então o elétron está ali girando ao redor do núcleo e o núcleo ele consegue exercer o seu efeito de atração da eletrosfera sobre esse elétron sem nenhum impedimento, sem nenhum obstáculo. Perfeito? Se tiver um outro elétron aqui nesse núcleo, a mesma coisa vai acontecer. Um outro elétron nessa eletrosfera, aliás. Então, a ação do núcleo sobre esses elétrons, a ação de atração do positivo pelo negativo, é uma ação direta. Tá? Ele tem acesso à eletrosfera sem nenhum obstáculo. Agora, quando eu saio aqui da camada K, porque a primeira camada de um elétron, o primeiro nível de energia é o nível K. Quando eu saio desse nível, que só cabe 2 elétrons, aí eu vou para o segundo nível, que cabe mais 8 elétrons, que é o nível L, que é o segundo nível de energia. Tá certo? O que vai acontecer aqui? Tendo um elétron aqui, esse elétron desse nível, ele já não tem o mesmo efeito da ação do núcleo sobre ele, esse elétron vermelho. Por quê? Porque antes dele tem um nível de energia. E esse nível é como o nível K, é como se ele criasse uma blindagem, um escudo que dificultasse a ação do núcleo para esses elétrons que estiverem nesse nível de energia. E esse efeito que é chamado de efeito de blindagem. E esse efeito de blindagem ele vai depender da carga efetiva nuclear. Perfeito? Então, essa camada aqui é como se fosse um escudo que está dificultando o acesso do núcleo sobre os elétrons que estão nessa eletrosfera. Então, se o núcleo não consegue acessar muito bem essa camada, o que acontece? Esse raio atômico, por exemplo, ele vai ser maior. Por quê? Porque o raio atômico ele vai definir o tamanho do átomo. E o tamanho do átomo ele vai ser dado pela distância do núcleo até a eletrosfera. Se o núcleo não consegue atrair muito essa eletrosfera para mais para o interior, então esse átomo ele acaba tendo um raio grande, por exemplo. Mas isso vai influenciar também no raio atômico, na energia de ionização, na eletroafinidade, na eletronegatividade, ou seja, vai influenciar em várias propriedades periódicas. Tá? Deixar isso um pouco mais claro, vamos lá. Então, os elétrons que estão aqui, nesse primeiro nível de energia, que é o nível K, eles são afetados diretamente pelo núcleo. Não tem nenhum obstáculo ali que faz com que esses elétrons sejam defendidos pela ação do núcleo. A ação é direta. Ok? Agora, quando eu já tenho um segundo nível de energia, que é o nível L, os elétrons que estiverem aqui nesse nível, eles já são defendidos pelos elétrons que estão aqui nessa camada. É como se houvesse um escudo de defesa, tá? Um primeiro escudo, um escudo mais fraco ali, que vai defender os elétrons que estão aqui na camada K do núcleo. E os elétrons que estão na camada L, aliás, eles vão ser defendidos pelos elétrons que estão aqui na camada K. Então é como se fosse um primeiro nível de defesa, um primeiro escudo, uma primeira blindagem. Tá certo? Agora, depois que preenche esse nível L, e aí nós temos o nível M. Aqui nesse caso, eu já vou ter esses elétrons que estão no nível M, eles já vão ter uma defesa maior, uma blindagem maior sobre os efeitos do núcleo. Então eu vou ter um escudo mais forte aqui nesse nível L, nesse nível M, porque eu tenho a camada K e a camada L fazendo um efeito de blindagem do núcleo sobre a camada M. Então eu vou ter ali um outro escudo, tá, de defesa para a camada M. E quando eu preencho a camada M, aí eu vou para a camada N,
Então eu já tenho a camada K, a camada L e a camada M fazendo uma defesa, um efeito de blindagem sobre os elétrons que estão na camada M. Então se tiver um elétron aqui, por exemplo, ou dois, quantos estiverem aqui, eles estão blindados pela camada K, pela camada L e pela camada M dos efeitos do núcleo. Então o núcleo já vai ter um efeito bem menor aqui sobre os elétrons da camada de valência. Perfeito? Então eu vou ter uma defesa maior. E aí vai indo. Tá? Se eu tenho, por exemplo, a camada N, e aí eu tenho aqui a camada O, então os elétrons aqui da camada O, eles estão bem mais fortemente defendidos do núcleo sobre a ação do núcleo. Esse é o efeito de blindagem. A carga nuclear efetiva ela vai diminuindo conforme você vai se afastando do núcleo, porque as camadas que estão antes da camada de valência, elas funcionam como escudos, fazendo um efeito de blindagem. Elas blindam os elétrons dessa camada de valência sobre a ação do núcleo. Perfeito? Então, conforme eu vou tendo mais camadas, eu vou ter muito mais efeitos de blindagem. Aqui nós teremos o efeito mais forte aqui na camada O, porque eu tenho a camada K, a camada L, a camada M e a camada N exercendo uma blindagem sobre os elétrons dessa quinta camada. Perfeito? Espero que você tenha entendido então o que é esse efeito de blindagem. Pessoal, então vamos agora realmente à questão 38. A atração real exercida pelos prótons sobre os elétrons do nível de valência é denominada carga nuclear efetiva, ZeF, e corresponde à carga nuclear, que é o número de prótons, menos a blindagem exercida pelos elétrons intermediários. Então nós temos aqui alguns exemplos. Tá? Nós temos o átomo de número atômico 11, que tem 11 prótons, e o átomo de número atômico 17, que tem 17 prótons. O que está acontecendo aqui nesse átomo de número atômico 11, que tem 3 camadas? A camada K, essa primeiro nível de energia aqui, tem 2 elétrons, e eles têm contato direto com o núcleo. Então o núcleo não tem nenhum impedimento de atrair esses elétrons aqui. O segundo nível de energia, que é o nível L, a camada L, tem 8 elétrons aqui e também não tem um impedimento aqui da camada K dificulta o acesso do núcleo até a camada L, ou seja, a camada K está fazendo um efeito de blindagem para a camada L. E aí, a camada M, que está a camada de valência desse átomo de 11, né? Na camada K tem 2, na camada L tem 8, que vai dar 10, e mais o M aqui para dar o 11, que são os 11 elétrons, para equilibrar com esses 11 prótons. Então existe um efeito de blindagem aqui para o núcleo acessar essa camada M, que é feito pelas camadas intermediárias, a camada K e a camada L, ok? Então como é que fica a carga nuclear efetiva? O que realmente o núcleo consegue acessar aqui desses elétrons na eletrosfera? Nós temos o ZeF vai ser igual ao número de prótons que nós temos, a carga nuclear, que é o número de prótons, menos o número de elétrons intermediários, os elétrons que estão fazendo a blindagem. Nós temos 2 na camada L e 8 na camada M. Aliás, 2 na camada L e 8 na camada M, que vai dar 10 elétrons. Tá? 2 na camada L e 8 na camada M, que vai dar 10 elétrons. Então, a carga nuclear efetiva desse primeiro átomo ali é de mais 1. Perfeito? Já no segundo átomo, nós temos também, né, a primeira camada aqui, que a camada K, o núcleo consegue acessar diretamente esses 2 elétrons, ele consegue ter uma atração ali muito forte, não tem obstáculo nenhum. Aí os elétrons da camada L, que é o segundo nível de energia, já são blindados pela camada K, que é uma camada intermediária. Então o núcleo não consegue acessar, mas tem um obstáculo aqui, tem uma blindagem, tem um escudo aqui, que é a camada K, que está dificultando o acesso dele aos elétrons da camada L. Perfeito? E aí no nível M, que eu tenho 7 elétrons nesse caso aqui, o que está acontecendo?
Esses elétrons da camada M, que são 7 elétrons, eles estão blindados pelas camadas intermediárias, pela camada K e pela camada L. Então, os elétrons da camada M, eles são acessados pelo núcleo, mas tem duas barreiras ali, tem dois escudos ali, tem duas blindagens que dificultam o acesso do núcleo a essas camadas. Então nós temos aqui os F para esse átomo de 17 prótons, nós temos 17, que é a carga do núcleo, menos o número de elétrons intermediários. Na camada K tem 2 elétrons, na camada L tem 8 elétrons, que vai dar 10 elétrons. Ok? Então nós temos aqui 17 menos 10, que vai dar 7 elétrons. Então, a força efetiva que o núcleo desse átomo consegue acessar a camada de valência é uma força 7. E a força que o núcleo de 11 prótons consegue acessar os elétrons da camada de valência, a camada M aqui, é uma força 1. Então, qual que é o núcleo que tem mais força efetiva sobre a camada de valência? O átomo com 11 prótons ou o átomo com 17 prótons? O átomo com 17 tem um valor maior. O que significa isso? Significa que os prótons desse núcleo aqui, eles conseguem ter uma força muito maior sobre esses elétrons aqui da camada de valência, uma força 7, do que esse núcleo aqui que tem apenas 11. Então, se o núcleo ele tem muita força sobre a camada de valência, ele acaba atraindo essa força, essa camada um pouco mais para o interior, porque a força dele é maior, e aí esse átomo ele fica pequeno. Já o outro, como a força é menor, ele não consegue atrair tanto assim. Então o que acontece? Esse raio desse átomo ele passa a ser maior. Ele vai ficar assim, ó. Perfeito? Então ele passa a ser um raio maior. Por quê? Porque a força de atração que o núcleo exerce sobre a eletrosfera é uma força menor. É uma carga nuclear efetiva menor sobre o núcleo. Perfeito? Então, uma carga nuclear efetiva muito pequena quer dizer que o núcleo consegue atrair muito pouco a camada de valência. Aí o raio fica grande. Agora, se essa força é muito intensa, aí esse núcleo ele fica menor, porque o núcleo consegue trazer para dentro dele a camada de valência. E aí esse raio do átomo fica menor. Perfeito? Então, quanto maior a carga nuclear efetiva, menor vai ser o raio atômico. E quanto menor a carga nuclear efetiva, maior será o raio atômico. Ok? Então nós temos esse caso aqui, ó, um F muito pequeno, você vai ter um raio grande. E aqui nós temos um F muito grande, você vai ter um raio pequeno. Tá vendo aqui que o raio desse átomo aqui, ele é um raio maior do que o raio desse átomo aqui. Perfeito? Compare os raios atômicos dos elementos flúor, magnésio, enxofre e potássio e arraste para o texto as respostas corretas. A ordem crescente dos raios atômicos é o cálculo dos F para cada um desses elementos. Perfeito? Aqui no flúor, quando você faz a distribuição eletrônica do flúor, você percebe que ele tem duas camadas. Então a camada que está antes da camada de valência é uma camada que vai fazer o efeito de blindagem, que vai blindar essa camada de valência da ação do núcleo. E esse cálculo vai ser o número atômico, que é a carga nuclear, menos os elétrons de blindagem, que nós temos 2. E aqui nós temos, então, uns F de mais 7. E aí você faz a mesma coisa para os outros. O magnésio, quando você faz a distribuição eletrônica dele, você percebe 3 camadas. Então essas duas camadas que está entre o núcleo e a camada de valência, que vai fazer o efeito de blindagem, protegendo os elétrons da camada de valência da ação do núcleo. E aí nós vamos ter então uns F nesse caso de 12 menos 10, porque eu tenho 2 elétrons aqui nas camadas intermediárias entre o núcleo e a camada de valência. 12 porque o número atômico é 12 e 10
que é a quantidade de elétrons que estão fazendo o efeito de blindagem. Então aqui nós vamos ter uns F de mais 2. No enxofre, quando você faz a distribuição eletrônica, você percebe que nós temos 3 camadas. E aí eu tenho 2 camadas que fazem o efeito de blindagem, a camada K e a camada L, que vai dar 8 elétrons. E os F, então, vai ser 16, porque o número atômico é 16, menos a quantidade de elétrons que está fazendo o efeito de blindagem, que são 10 elétrons. Então teremos uns F aqui de mais 2. E o potássio tem 4 camadas quando você faz a distribuição eletrônica. Então nós percebemos que nesse caso tem 3 camadas fazendo o efeito de blindagem para a camada de valência, que vai dar 2 com 8, 10 com 8, 18 elétrons. Então os F vai ser 19, que é o número de elétrons, número atômico desse átomo, que é o número de prótons, menos a quantidade de elétrons que estão fazendo o efeito de blindagem, protegendo a camada de valência, que vai dar uns F de mais 1. Então nós sabemos que quanto maior a carga efetiva que o núcleo exerce sobre a eletrosfera, menor vai ser o raio desse átomo. Por quê? Porque se o núcleo consegue ter uma força muito grande sobre a eletrosfera, então ele vai reduzir o raio, ele vai diminuir o tamanho desse raio atômico. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu tenho uns F muito pequeno, então o raio atômico vai ser maior. Quer dizer o quê? Quer dizer que se a carga efetiva que o núcleo consegue exercer sobre a eletrosfera é pequena, então esse raio ele vai aumentar, porque o núcleo não está tendo tanta força assim sobre a eletrosfera. Então nós temos aqui que o flúor tem o maior ZeF e o potássio tem o menor ZeF. Ou seja, o flúor ele vai ter um ZeF muito grande. Então ele vai ter um raio muito pequeno. Então o flúor vai ter o menor raio atômico. Tá? E o potássio ele tem o menor ZeF. Então ele vai ter o maior raio atômico. Então essa aqui vai ser a ordem crescente. Aqui eu tenho um ZeF mais 7. Aqui eu tenho um ZeF mais 1. Então, na ordem aqui eu tenho um ZeF mais 6. E depois um ZeF mais 2. Mais 6 é o enxofre. E mais 2 é o magnésio. Essa aqui é a ordem crescente de raio atômico. O flúor tem o menor raio, o enxofre tem o raio maior do que o flúor tem um raio, o enxofre tem um raio menor que o magnésio, e o magnésio tem um raio menor do que o potássio. Já de cara, a gente percebe que o potássio é o maior, porque olha só, o potássio ele tem 4 camadas. Perfeito? Então ele vai ter o maior raio mesmo. Tá? Então a ordem crescente aqui é flúor menor que enxofre, menor que magnésio, menor que potássio. Então você tem que arrastar essa caixinha aqui para cá. Perfeito? Bom, pois aí você vai ter que ver o elemento, apresenta maior ou menor carga efetiva, o que faz com que a atração do seu núcleo pela eletrosfera seja grande, pequena, média ou infinita. A gente já descarta isso aqui, né, média ou infinita, porque ou a força que o núcleo exerce sobre a eletrosfera ou ela é grande ou ela é pequena. Agora, então nós poderíamos ter aqui duas respostas. Se eu colocar o flúor aqui, porque o flúor, a ordem crescente é essa, por quê? Porque o flúor apresenta a maior carga nuclear efetiva. Então eu poderia colocar ali, porque o flúor apresenta a maior carga nuclear efetiva. O que faz com que a atração do seu núcleo pela eletrosfera seja grande. Se ele tem um ZeF muito grande, então a atração que o núcleo vai fazer sobre a eletrosfera também vai ser grande. Consequentemente, ele terá o menor raio atômico. Essa poderia ser uma das respostas. A outra resposta poderia, ao invés de eu colocar o potássio, o flúor ali, eu colocaria como resposta o potássio. Então a ordem crescente dos raios atômicos é essa daqui, porque o potássio, ele apresenta o quê? A menor carga nuclear efetiva. Olha só, o ZeF do potássio aqui é a menor. E o ZeF do flúor é a maior.
Então eu poderia colocar em maior ou menor, dependendo do elemento que eu tenho aqui. Se o Zef do flúor é o menor, o que faz com que a atração do seu núcleo pela eletrosfera seja pequena. Tá? Se um átomo tem um Zef muito pequeno, então a atração que o núcleo exerce sobre a eletrosfera também vai ser pequena. Consequentemente, ele terá o maior raio. Bom, então arrastando aqui as respostas, eu poderia colocar flúor aqui, ou potássio, e aí eu teria uma sequência de respostas. Mas, para evitar essa duplicidade, olha só, você não tem como opção aqui o potássio, só tem como opção o flúor. Então é o flúor que você terá que arrastar para cá, para essa resposta. Perfeito? E aí, a segunda aqui vai ser maior. Você arrasta para cá o maior. E depois grande, que vai vir para cá. Você arrasta para cá. E por último, menor. Então menor, você vai colocar aqui. Essa seria a resposta correta da questão. Então, arrastando, nós teríamos isso. O flúor. Essa é a ordem, tá? Crescente. O flúor tem o menor raio, o potássio tem o maior raio. E aí nós temos aqui, pois o flúor apresenta a maior carga nuclear efetiva, que deu mais 7 lá. O que faz com que a atração do seu núcleo pela eletrosfera seja grande. Consequentemente, ele terá o menor raio. Perfeito? Essa então é a resposta certa para a questão 38. Valeu, meus queridos, um abraço, até a próxima.